Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui hoje para falar de pesquisa bibliográfica, que é um termo genérico quando a gente trata de busca de material bibliográfico, artigos, livros, capítulos de livro que tratam sobre um determinado tema. E aqui a gente tem falado muito de construção do referencial teórico, né? Um determinado capítulo do nosso projeto de pesquisa, que eu vou usar o termo um pouco mais genérico aqui, que é pesquisa bibliográfica. Mas a gente vai vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, a pesquisa bibliográfica, na verdade, esse termo, ele também é usado para diferenciar alguns tipos de pesquisa. A gente já falou sobre esse assunto anteriormente na disciplina, quando tratamos de lá no início da disciplina, falei um pouco sobre pesquisa documental, mesmo pesquisa empírica, mas retomando um pouco esse assunto, a ideia de pesquisa bibliográfica é quando a gente desenvolve todo um projeto de pesquisa, consultando livros, capítulos, material publicado em publicações formais, normalmente por alguma editora, passaram por algum tipo de editoria. E se contrastarmos isso com a pesquisa documental, essa é feita em cima de documentos, por exemplo, documentos de uma escola, ou algumas vezes, até, vou puxar um exemplo um pouco diferente, um conjunto de jornais de época pode ser tratados como documentos. Então a gente faz uma consulta de determinado tipo de jornal durante um período de 10 anos, o que se falava sobre aquele assunto. Então esses jornais são tratados também como documentos. Isso é bem diferente de uma publicação formal que trata de um determinado conceito, uma publicação acadêmica, e é aqui que a gente está falando então de pesquisa bibliográfica, né? Esse é o nosso tema dessa aula de hoje. Bom, e a pesquisa empírica é aquela em que a gente desenvolve algum tipo de estudo, algum tipo de experimentação com pessoas, faz algum tipo de coleta de dados na prática, e esse é um tema, né, para um outro momento. Aqui, hoje, vamos falar especificamente sobre a pesquisa bibliográfica. Se falarmos, então, sobre os objetivos de uma revisão bibliográfica, a gente pode pensar imediatamente em duas opções. A primeira delas, a construção de um referencial teórico. E o que seria propriamente isso é quando a gente localiza autores, a gente localiza conceitos, descreve esses conceitos formalmente, fala sobre as ideias desses autores e cria, então, essa base teórica do trabalho, que ela é muito basilar, né? É ela que sustenta, então, teoricamente, a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Já a identificação de trabalhos relacionados é quando vamos na literatura, buscamos na literatura acadêmica, literatura publicada em determinada área, e localizamos trabalhos possivelmente mais recentes que sejam mais próximos à questão de pesquisa que a gente está pensando em tratar, que sejam mais parecidos com o tema, a maneira como nós mesmos estamos pensando em desenvolver um projeto. E quais seriam as dificuldades de fazermos, então, esse resgate de referencial teórico e de trabalhos relacionados? Tem uma lista de dificuldades que a gente pode elencar. A primeira delas, o próprio pouco hábito de escrita que a gente tem na universidade ou mesmo na escola, né? Em alguns cursos, a escrita é mais trabalhada do que em outros, mas, de uma forma geral, a maior parte das pessoas sente um pouco de dificuldade em tomar algum material, escrever sobre esse material de maneira mais crítica, sem apenas repetir o que está lendo, mas tentando dar algum tom novo, dar uma nova perspectiva para o que está sendo, né, como uma nova construção em cima do que foi encontrado, né, dessa literatura que foi localizada.
Isso é bem difícil. Mas, enfim, é um dos desafios, né, que a gente precisa enfrentar. Outra coisa aqui, nosso segundo ponto é que as buscas não trazem resultados muito precisos. O que isso quer dizer? Que a gente faz uma busca num buscador pela internet e nós vamos ter como resultado centenas, milhares de páginas, né? Algumas vezes páginas que não têm absolutamente nada a ver com o que nós estamos procurando, e isso algumas vezes é frustrante. Possivelmente a gente não está usando um bom conjunto de palavras-chave, precisamos refinar isso, e então essa efetivamente é uma necessidade, né, de se um desafio, uma necessidade de pensarmos em métodos que nos ajudem a obter resultados um pouco mais precisos. Terceiro ponto é a ordenação da informação. Isso quer dizer o quê? Trazemos esse conjunto de trabalhos, de conceitos e ideias sobre um determinado tema, mas precisamos organizar isso de alguma forma, não é? Como a gente cria esse relato, como a gente faz com que exista uma certa linha narrativa entre um e outro. E essa ordenação, ela nunca é única, não é? Ela depende muito de uma perspectiva de leitura, de uma questão que estamos tentando tratar, e criar essa linha também é um desafio importante. Nosso quarto ponto é a própria seleção de trabalhos relevantes, não é? A gente tem um espaço delimitado de escrita, a gente encontra muitas vezes dezenas, centenas, milhares de trabalhos. Quantos deles a gente vai realmente manter e utilizar nessa nossa escrita? Quais deles são efetivamente relevantes? E quantos deles devemos utilizar? São questões bem difíceis, e aqui para nós, em termos de projeto, eu vou trazer algumas definições mais tarde que podem ajudar vocês, em termos de extensão mesmo, né, de criação desse referencial teórico. Bom, o item subsequente fala da descrição detalhada do referencial, então depois de termos selecionado os trabalhos relevantes, a gente precisa se ater então ao que realmente eles dizem, apresentar o que determinado autor traz, falar sobre a ideia do autor, mas ao mesmo tempo tentando mostrar um pouco a nossa perspectiva, né, uma interpretação nossa do que ele diz e como isso conversa com o trabalho que a gente está construindo, com a nossa própria proposta, né. Esse é o item que vem logo após, né, é um posicionamento do próprio autor sobre o trabalho. Então, como essas coisas, como essas teorias desse autor se encaixam na proposta de pesquisa que está sendo colocada. E por fim, a gente tem também formatação de referências bibliográficas, que essa simplesmente temos que seguir as normas da ABNT para que a gente possa adequar o trabalho, a maneira de apresentar o trabalho. No caso, a ABNT é uma norma brasileira de formatação de trabalhos. Na verdade, a ABNT fala sobre muita coisa, né? Mas aqui para nós, propriamente, a gente está pensando na formatação do projeto, do texto, e também das referências bibliográficas, né? Eu já deixei naquele modelo de projeto para vocês essas referências formatadas, o próprio trabalho tá formatado pela ABNT, então a gente não precisa muito falar sobre isso. Quando estamos tratando da construção do referencial teórico, né, resgate e documentação dessa literatura na área, esses formatos já estão descritos naquele modelo. Bem, alguns pontos quando a gente vai falar sobre resgatando um pouco o hábito de escrita e a dificuldade de escrever sobre determinado assunto, isso tem muito a ver também com o pouco hábito que algumas vezes temos, ou a pouca leitura, a pouca escrita que temos sobre aquele tema, não é? Então, isso exige certamente que um despertar para que a gente leia e procure mais literatura sobre aquele assunto. E na medida em que a gente vai encontrando esses
essas publicações, é importante que a gente já vá imediatamente registrando alguma coisa sobre elas, fazendo anotações que podem nos ajudar a depois sistematizar o que a gente vai efetivamente levar para o texto. Se a gente ficar só lendo, isso aqui é interessante, depois eu vou trazer algum texto. Não funciona. O ideal é que a gente vá lendo e tomando alguma nota. Lendo e tomando alguma nota. Depois a gente retoma as nossas notas, né? Ter que voltar naqueles textos, ler de novo, não funciona. A gente só perde muito tempo. Claro que algumas vezes essa leitura é prazerosa, mas é importante que a gente consiga otimizar o tempo. E aí, para isso, a minha sugestão é que vocês vão lendo e já tomando notas, já vendo, essa parte aqui é interessante para o meu trabalho, já retira um determinado trecho, já faz anotações, já faz uma escrita própria sobre aquilo, sabendo que isso pode ser incorporado no trabalho, né? Bom, e aí uma pergunta que surge assim com uma certa frequência é sobre plágio, né? O que é e como a gente lida com isso. Bom, pessoal, a ideia do plágio é um texto que eu copio e levo para o meu trabalho sem nenhum tipo de reescrita minha, reinterpretação minha, e algumas vezes até não cito, né? Eu posso trazer o texto de um autor exatamente como ele está e botar no meu trabalho, desde que ele esteja entre aspas e que tenha uma citação, então, direta, como a gente está falando aqui, né? Citações diretas e indiretas. A citação direta é aquela que a gente usa exatamente as palavras do autor. Isso é possível, o trabalho pode ser construído com algumas citações diretas. É óbvio que quando a gente começa a ter um excesso de citações diretas, aquilo vai ficando, o texto vai ficando pesado, parece uma colcha de retalhos do que dizem outras pessoas, né? Para que a gente consiga colocar a nossa voz, acaba que a gente precisa falar um pouco e escrever com as nossas palavras, muitas vezes, o que falou um determinado autor. Então, é adequado e aconselhável até que a gente vá fazendo citações indiretas também. E de vez em quando a gente quer realmente, quando a gente precisa usar as palavras de um próprio autor, aí usamos as citações diretas. Bom, e por fim, falando um pouco sobre que ferramentas de busca, onde localizar esses materiais. Nós temos vários espaços de busca, como, por exemplo, o Google Acadêmico, Semantic Scholar é uma ferramenta que vai trazer mais literatura em inglês, mas ela também traz em português, mas em menor número, né? O Lume é uma ferramenta da universidade em que a gente pode localizar TCCs, teses e dissertações. Então também é um repositório de interesse aqui para nós. E o portal de periódicos da CAPES, que é um portal em que a gente vai ter periódicos brasileiros, periódicos estrangeiros, teses e dissertações. Então, ele traz um grande conjunto de obras acadêmicas. Pode ser um lugar bem interessante de se usar para se fazer essas buscas, né? Então, onde vamos buscar essa literatura que a gente está querendo encontrar? Claro, as bibliotecas físicas também, né? A gente tem usado cada vez menos essas bibliotecas, até porque as revistas que antigamente eram impressas hoje em dia não são mais, né? As revistas quase todas são publicadas somente online. Então, as bibliotecas vão ficando um pouco mais restritas a um determinado tipo de obra, livros impressos, por exemplo, e isso faz com que elas venham sendo menos usadas. As bibliotecas hoje online são certamente as mais consultadas. Pequeno parênteses aqui, eu falei sobre espaços, né, um pouco mais comuns que a gente conhece, Google, o Google Acadêmico. O Google, o problema é que ele nos traz coisas muito diversas, né? A gente faz uma pesquisa e ele vai nos trazer daqui a pouco
um site de uma loja, um site que a gente está tentando encontrar alguma coisa, né, fazendo uma pesquisa acadêmica, dependendo do termo que a gente usou, pode vir coisas das mais variadas. Então, o Google Acadêmico ele já é mais restrito no sentido de que ele vai nos trazer publicações acadêmicas sobre um determinado assunto, artigos, capítulos de livros, e assim por diante. Bom, então aqui uma pequena visão assim de alguns espaços muito comuns para que onde a gente pode fazer uma busca aos a bibliografia sobre um determinado tema. Outro ponto interessante precisamos então identificar que termos, que palavras a gente vai usar nessas buscas, né? Então não adianta a gente saber, bem, vamos usar o Google Acadêmico ou vamos usar o portal de periódicos da CAPES para fazer essa busca. Que palavras-chave nós vamos usar? Uma dica que pode ajudar é tentar localizar essas palavras-chave nas próprias questões de pesquisa de vocês. Quando vocês definem o tema, a questão de pesquisa, deem uma olhada e vê se ali essas palavras não se encontram. Até deveriam se encontrar, né? Então, acho que isso já ajuda um pouco, assim, a fazer uma verificação de como vocês escreveram essas questões de pesquisa e observar, então, se essas palavras se encontram ali. E fazendo, então, esse apanhado, né, de que palavras seriam estas. A construção dessas chaves de busca, né, esses termos que são usados para fazer uma busca na internet, isso é bem importante. Aqui no segundo item, a gente fala sobre palavras-chave que são usadas em outros artigos. Algumas vezes a gente localiza um artigo, vocês mesmos já localizaram um trabalho relacionado, um trabalho que tenha relação com o projeto de vocês. Então, observar nesse trabalho se tem palavras-chave que daqui a pouco vocês não tinham pensado antes, mas complementam alguma coisa que vocês já tinham pensado. Então, quem sabe usar essas palavras-chave junto das que vocês estão usando, ou ao invés, e isso vai nos levar a esse terceiro ponto, né, que é como eu combino essas palavras, né? Eu preciso dessa palavra e essa, ou uma outra, não é? Eu tenho essas combinações que algumas vezes precisam ser feitas para que a gente consiga ter uma busca bem delineada. Essas palavras, dependendo do buscador que a gente está usando, esse conjunto de e ou ele não é muito bem delimitado. Mas algumas bases de busca, como por exemplo, eu não falei aqui da base Web of Science ou da base Scopus, são bases de dados internacionais que têm conjuntos de artigos publicados, a maior parte deles em língua inglesa, e que elas sim exigem que a gente trate desses conjuntos de palavras-chave de uma maneira bem mais detalhada. Quem tiver mais interessado nesse ponto, nesse assunto, a gente pode conversar mais a respeito, enfim, em algum momento mais adiante. Bom, e sobre a organização desses materiais que a gente vai encontrando, é importante a gente perceber, então, que alguns dos itens que a gente vai localizar, eles fazem parte desses conceitos, ideias fundamentais, ideias basilares sobre o tema que a gente está tratando. Então, isso é o referencial teórico mesmo do trabalho. E outros trabalhos vão ser trabalhos relacionados, né? São esses trabalhos mais recentes, que parecem mais com a nossa pesquisa, estudos que foram desenvolvidos, mas não tanto esses autores que tratam de conceitos mais fundamentais relacionados à pesquisa que a gente está propondo. Essa aqui é uma maneira, então, já de organizar, quem sabe até em sessões separadas, mas isso, cada um, muitos de vocês já estão trabalhando com os seus orientadores, conversar com eles sobre como organizar, então, misturamos isso tudo, ou separamos em sessões diferentes, acho que isso é
é importante. Mas é interessante ter já essa noção de que, junto dos trabalhos que a gente está resgatando, existem essas, como se fossem essas duas categorias, não é? De material bibliográfico que está sendo coletado. Bem, quando resgatamos um conjunto de trabalhos, a gente precisa fazer uma triagem, não é? Tem algumas fontes que a gente vai resgatar e que a gente não vai identificar que não são muito adequadas. E o que é uma fonte não muito adequada? A gente, acho que algo assim, é quase um pouco lugar comum, aqui, por exemplo, um blog pode não ser um espaço de consulta muito adequado para um trabalho acadêmico, né? Uma referência muito adequada. Bom, mas isso acho que é algo, assim, todos já estão um pouco mais atentos a esse tipo de critério. No entanto, se a gente pensar em publicações de revistas, algumas vezes uma publicação de revista pode ser um pouco duvidosa. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, periódicos predatórios. São periódicos, são revistas, né, periódicos, que têm práticas de publicação que são consideradas inadequadas na academia. Então, são periódicos, por exemplo, que cobram algum valor para publicar um artigo, no entanto, esse artigo não passa por nenhum tipo de revisão. Eles pegam, enfim, cobram o valor, um valor qualquer, e publicam um artigo praticamente diretamente, sem nenhum tipo de critério. Essas revistas são muitas vezes denominadas, então, com esse termo, né, revistas predatórias. E como a gente localiza isso? É um pouco difícil, né, pessoal? Mas eu diria que o que mais ocorre aqui no nosso contexto nacional, no Brasil, é que as revistas que são publicadas em instituições grandes, universidades grandes conhecidas no Brasil, normalmente, né, estão num espaço assim, de pesquisa, num contexto acadêmico que... Então, se soubermos que uma revista é publicada em uma dessas instituições, a gente está num espaço relativamente seguro. Uma outra forma, vocês conhecem o WebQualis? O WebQualis é um sistema de classificação da CAPES, que é uma instituição brasileira que regulamenta todos os cursos de pós-graduação no país. E esse WebQualis dá classificações que vão de A1 a A4, e B1 a B5 e ainda a classificação C. Então tem toda essa gama de classificações. E essas, se nós entrarmos no WebQualis, tem um site que a gente pode, se vocês consultarem o WebQualis CAPES, acho que não precisa nem colocar CAPES, só bota WebQualis, e vocês vão encontrar esse site em que vocês conseguem colocar o nome de uma revista e ver qual a classificação dessa revista. Se a revista não estiver classificada como C, a revista, se ela tiver alguma outra classificação, é porque ela é uma revista adequada. É uma revista considerada um periódico científico. Algumas de maior reputação são as que se aproximam do A1. A1 é a mais reputada. Assim, somos em toda a escala. B5 vai ser a menos reputada, né? Mas, de qualquer modo, se elas estão dentro desse sistema, quer dizer que elas têm elas têm uma avaliação, elas têm um valor dentro do nosso sistema acadêmico. Se elas não estiverem, isso, né, já pode nos assim, um sinal de alerta porque que essa revista não está. Algumas vezes, uma revista que talvez seja muito nova, onde nenhum professor de programa de pós-graduação, nenhum aluno publicou, mas é um pouco mais raro isso acontecer. Normalmente uma revista ela acaba entrando nesse sistema assim com uma certa rapidez. Então esse aqui é um alerta. Se a revista for em língua estrangeira, algumas vezes ela não está no Qualis da CAPES, e aí quem sabe Scopus e Web of Science, que eu já mencionei anteriormente, são espaços para consulta
que são interessantes. Eu diria Scopus até. Scopus é um pouco mais democrática que a Web of Science, ela tem um número de revistas maiores. Então, se vocês procurarem, ela não estiver na Scopus, isso também já é um sinal de alerta que talvez essa revista não seja uma revista tão reputada, tão considerada no meio acadêmico, né? Bom, localizados os trabalhos que são as fontes que são adequadas, né, entre essas que a gente está coletando, a gente precisa fazer uma leitura crítica dos trabalhos, né, para que se consiga efetivamente ver pontos, aspectos que são relevantes com relação à nossa pesquisa. Bom, definido então esse conjunto de trabalhos que vai compor a nossa revisão bibliográfica, a gente precisa passar por algumas etapas, como a descrição detalhada desse referencial, sobre o qual a gente já falou, definição de conceitos, relacionamento de ideias entre diferentes autores. Aqui, sobre os autores, acho que é interessante a gente pensar que, dependendo, pode haver um certo problema conceitual de uso de um autor e um outro autor, as teorias com as quais eles trabalham não se enquadram de uma maneira muito evidente. Então, nesse ponto, acho que é importante vocês conversarem com os orientadores para ter uma visão deles sobre diferentes autores que estão sendo trazidos para compor esse referencial. A visão deles vai ser importante para saber sobre a adequação ou não de trazer ideias desses autores, de tentar fazê-los conversar, não é? As ideias dele, trazer essas ideias e colocá-las juntas no mesmo trabalho, no trabalho de vocês. Bom, e aí, claro que na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente precisa fazer uma avaliação sobre a efetiva contribuição desses autores, dessas ideias, com o próprio trabalho que vocês estão escrevendo. Bom, e uma última observação é sobre um posicionamento de vocês sobre o que está sendo lido, né? Eu já comentei isso, mas é muito chato a gente ler um trabalho que parece só um recorte do que outras pessoas falam, sem que o autor do trabalho, sem que vocês mesmos se coloquem ali nesse texto. Então, é interessante que se faça algum tipo de consideração ao longo da construção desse referencial para mostrar como ele se relaciona com o tema que vocês estão tratando, com a proposta de pesquisa que vocês estão tratando. E ainda, se possível, algo assim, um desafio, algo que é um pouco mais difícil, mas é interessante, é tentar observar nesse referencial, nesses trabalhos relacionados, como a proposta de vocês se enquadra nesses trabalhos, até que ponto ela é diferente, ou até que ponto ela se alinha muito ao que já foi escrito, a estudos anteriores, se por acaso tem um aspecto diferente. Quando a gente vai pensar, é muito frequente que tenha algum aspecto diferente, que pode ser só o contexto, né? Então, essa pesquisa foi desenvolvida no contexto de uma cidade pequena, a pesquisa que eu estou propondo se vai ser desenvolvida num contexto um pouco diferente. Então, assim, com frequência a gente até consegue localizar alguma coisa, mesmo que não pareça muito grande ou muito relevante, a gente consegue. Mas, pelo menos, mostrar como se alinha, então, né, já que não contrasta, se alinha a outros trabalhos, a outras publicações em relação ao mesmo tema. Então, eram essas as considerações que eu tinha para trazer para vocês sobre pesquisa bibliográfica. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Tá bom? Um abraço.